Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, Andréia, Luiz, Rosângela, Rejane, Rosivone, Gabi. Gente, às vezes tem uns nomes, eu vou ter que ser sincera com vocês, que fica assim, sabe aquele que fica junto? E aí eu não sei quem é quem, então eu vou dando uma lida assim, né? Lá, ó, Andréia Vicente. Então eu vou falar assim, bom dia, Andréia Vicente, entendeu? Fica assim, Robertinha, a Carla Anderson, eu já sei que é a Carla, que não é o Anderson, entendeu? Então assim, eu vou falando assim, gente, bom dia, Cris, bom dia, Angélica, mas no final dá tudo certo, né? O importante é que a gente tá aqui, dia 3 de junho, pra gente estar começando esse dia juntos aqui. Olha lá, a Carla concordou comigo, é isso aí, gente, concorda comigo e vamos seguindo em frente. Se eu falar teu nome errado, não tem problema, não finge que não percebeu e a gente segue o fluxo. Ali a Adriana, Deus abençoe vocês, que seja um dia aí abençoado, guardados pelo Senhor. E vamos embora, porque para continuar esse dia, amanhã é feriado, né, gente? O dia começa, a semana termina mais cedo, mas a gente vai estar aqui, tá? Amanhã a gente está aqui, sexta-feira também a gente vai estar aqui. Aqui não, sexta-feira a gente vai estar fazendo esse devocional lá de Brasília. Eu vou estar em Brasília, mas a gente vai estar junto, um pouquinho mais longe, mas graças a Deus por essa tecnologia que nos aproxima. Amém? Então, gente, vamos lá, vamos começar, vamos orar. Senhor amado, muito obrigada por mais essa manhã aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, porque nós passamos essa noite e estamos aqui agora, Senhor, para mais um dia de vida. E desde já, Senhor, entregamos esse dia nas tuas mãos, Senhor. A vida de cada uma, de cada irmão, de cada irmã aqui, Senhor. Nós nos entregamos completamente nas tuas mãos. Completamente dependentes de ti para nos guiar, para nos guardar, para nos direcionar, Senhor. E agora queremos te pedir, fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração, porque nós queremos ouvir e precisamos ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para você que foi entrando depois, amém, Adriana. Bom dia, com muita alegria, porque o Senhor é bom sempre, exatamente. Ele é bom o tempo todo. Vamos lá, gente. Então, hoje o nosso tema é arrependimento. E arrependimento é a base para a nossa vida. Quer dizer, eu sempre falo, né? A base da nossa vida é a fé, e é verdade, né? A base da nossa fé é a ressurreição de Cristo, e a base para a nossa vida é a fé. Mas tudo começa com o arrependimento, né? O nosso reconhecimento de que nós precisamos de um Salvador, que a gente não é na força do nosso braço que nós vamos conseguir ter uma nova vida, mas é nele, somente nele. Então vamos lá, vamos ler juntos. Se você tem o teu livro aí, acompanha comigo, lê junto comigo. E para quem não sabe, todos os dias também eu coloco no Devocional Lido, um grupo de WhatsApp, esse devocional também, e lá eu coloco as referências, porque aqui no livro existem várias referências bíblicas e não dá tempo da gente ler tudo. Então, no grupo, eu sempre copio as referências e coloco lá também, que vem enriquecer o nosso entendimento, né? Bom dia para quem chegou depois, Deus abençoe vocês. Queridos, vamos lá. Então, arrependimento. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1:15. O arrependimento é uma das mais positivas entre todas as palavras. João Batista focou sua pregação no arrependimento. Jesus também pregou o arrependimento, ordenando aos seus discípulos para fazerem o mesmo. O anjo profetizou que o Messias salvaria o seu povo dos pecados. O que é requerido para essa salvação é o arrependimento. Arrepender-se significa parar de ir em uma direção,
dar a volta completamente e ir na direção contrária. E, queridos, deixa eu parar aqui rapidinho, porque às vezes a gente fala sobre isso, eu vou dar uma guinada, eu vou dar uma volta, eu vou virar minha vida, e eu vou dar uma volta de 360 graus. Não, se você der uma volta de 360 graus, você vai parar no mesmo lugar. O arrependimento nos leva a dar uma volta de 180 graus. Exatamente a mudança de direção. Eu estava indo numa direção e algo aconteceu ali. E isso gerou uma reviravolta na minha vida em que eu comecei a caminhar literalmente na direção contrária. Você lembra de Paulo? Foi isso que aconteceu. Ele ia perseguir os cristãos, matava, fazia isso, né? Fazia e acontecia. Claro que ele estava achando que ele estava protegendo, né, a lei, a palavra de Deus, mas chegou um momento em que ele teve aquele encontro com o Senhor e a vida dele deu essa guinada de 180 graus. Ele mudou completamente a direção da vida dele, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Vou ler de novo esse pedacinho. Arrepender-se significa parar de ir em uma direção, dar a volta completamente e ir na direção contrária. Arrepender-se envolve uma mudança de curso dramática e decisiva. E vou parar de novo, gente. Bom dia, Maria Elizabeth. Vou parar de novo, porque se eu falo assim, eu me arrependi da vida que eu levava, eu me arrependi de ter feito isso, e só me arrependi, e daqui a pouco aquela dor, aquele incômodo, aquilo passou e eu continuei na mesma direção ali, caminhando na mesma direção, sem ter mudança de vida. Vamos parar, que tem alguma coisa esquisita aí. Provavelmente, ou 100% não foi um arrependimento, foi um remorso. Aquilo que trouxe aquele constrangimento naquele momento, trouxe aquela dor, mas não gerou mudança de vida. Gerou sim, como eu falei, essa dor, esse constrangimento, e uma vez eu li algo muito interessante, que o remorso, ele não é realmente um arrependimento. Ele é uma dor momentânea, ou entre aspas, um arrependimento, entre aspas, momentâneo, porque a pessoa foi descoberta. Porque alguém percebeu que tinha alguma coisa errada ali na vida. Então, aí gerou aquele constrangimento, mas não gerou mudança de vida. O arrependimento, e a gente vai ver isso aqui com um pouquinho mais de detalhes, rapidamente, ele produz exatamente isso. A gente vai ver daqui a pouco essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança de direção completa. Então, vamos lá. Arrepender-se, voltei um pouquinho, envolve uma mudança de curso dramática e decisiva. Deus insiste conosco para nos arrependermos quando o caminho que tomamos nos leva à destruição. O arrependimento vai nos salvar de consequências desastrosas, exatamente. Há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas são caminhos de morte, e o Senhor sabe disso. E Ele nos chama, se arrepende, volta. Que palavra maravilhosa, que reconfortante é para nós que o Criador nos ame tanto assim e queira nos avisar do perigo iminente. Nosso problema é que pensamos que o arrependimento é algo negativo. Exatamente, a gente muitas vezes dá essa conotação ao arrependimento de uma palavra negativa, de algo que vai nos destruir. Não, é exatamente o que a gente falou aqui. Esse arrependimento, sim, ele pode trazer dor na hora, sim, porque eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Olha a direção que eu estava em, traz aquela, sabe, o amor de Deus, esse confronto dele, isso mexe, traz uma dor, sim, aquela dor que vai gerar o arrependimento, mas não é negativo. Pode estar te livrando de, como a gente leu aqui, de consequências desastrosas, de um afastamento de Deus, de uma destruição de áreas da sua vida, que vai impactar não só a sua vida, mas a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Quando reconhecemos o nosso pecado, preferimos dedicar
entre aspas, né, dedicar novamente a nossa vida a Deus. Podemos, inclusive, dizer para as pessoas que resolvemos ser mais fiéis agora, fiéis a Deus agora. Mas a Bíblia não fala sobre dedicar-se novamente, ela fala de arrependimento. Arrependimento indica uma mudança decisiva, não meramente uma resolução esperançosa. Não nos arrependemos se continuamos no nosso pecado. Arrependimento envolve uma mudança radical de coração e mente, na qual nós concordamos com a avaliação que Deus faz do nosso pecado e então tomamos passos específicos para nos alinharmos com a sua vontade. Uma vontade de mudar não é arrependimento. Gente, isso aqui é importantíssimo. Se o Senhor toca na minha vida e fala, Lília, não é aí, não é essa direção, você está errada, não é isso vai te levar para a destruição. E eu sinto aquele constrangimento, eu quero mudar, mas eu continuo no mesmo caminho, isso não é arrependimento. Arrependimento envolve uma mudança radical de coração e mente, na qual nós concordamos com a avaliação que Deus faz do nosso pecado e então tomamos passos específicos para nos alinharmos com a sua vontade. Eu voltei um pouquinho, né? Uma vontade de mudar não é arrependimento. Arrependimento é sempre uma resposta ativa à palavra de Deus. É uma resposta, a nossa vida toda é uma resposta a Deus, queridos. É resposta às iniciativas de Deus. Nós respondemos a Ele em fé. Tudo aquilo que Ele já fez por nós. A evidência de arrependimento não são palavras de resolução. Eu decido, eu vou fazer isso, eu vou mudar. Mas sim uma vida transformada. A nossa vida, as nossas ações, a gente vai ver isso aqui rapidinho também, o que a gente chama de frutos de arrependimento. É isso que vai verdadeiramente evidenciar que a nossa vida mudou. Não são as palavras que a gente profere. Gente, porque falar é tão fácil. Eu posso falar, eu posso ter um discurso maravilhoso, eu posso ter uma eloquência enorme e convencer milhares de pessoas com as minhas palavras. Mas se as minhas ações não corroboram aquilo que eu falei, é um discurso vazio. E a verdade é que vai jogar por terra tudo aquilo que eu tô falando. Mas vamos lá, então, vamos só começar rapidamente. A gente leu aqui Marcos 1,15. Foi o versículo do nosso texto, né? E ali está falando de, justamente como diz o texto, desse arrependimento. E o arrependimento verdadeiro. Ele, como eu falei aqui já em algum momento, ele é mais do que sentir culpa. Ele é mais do que uma emoção momentânea por causa de algo que eu fiz. Ele é mais do que um remorso por causa das consequências ou porque eu fui descoberta. E eu me... Alô? Vê agora, gente. Vê agora se voltou. Sem áudio ainda?
Ah, voltou? Confirma aí pra mim, gente, se voltou, porque eu fui... Ai, que bom, graças a Deus. Pior que agora eu não sei desde onde vocês pararam de ouvir, mas eu acho que eu mais ou menos. Ai, que bom. Gente, eu não sei nem o que foi isso, mas enfim, voltamos, né? Então tá bom. Vamos lá, então, vamos voltar um pouquinho aqui. Ai, que bom, graças a Deus. Vamos lá, vamos voltar. Qualquer coisa me sinaliza de novo aí, gente. Vamos voltar um pouquinho, então, só pra gente pegar... Eu vou voltar aqui, da onde eu falei dessa questão do arrependimento, né? Ah, foi depois da leitura, ok. Então tá, então vamos lá, então, que bom. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, falando do que, dessa questão do arrependimento, né? O que significa justamente essa questão de, desculpa, de arrepender-se. E eu estava falando que o arrependimento bíblico, ele não é um remorso. Não é aquilo que você sente ali na hora, porque foi descoberto, ou aquele constrangimento. Não, é mais que isso. É reconhecer que errou mesmo, é mudar a mente, é reconhecer aquele pecado. Bom dia, Márcia. É abandonar esse caminho errado, é voltar-se para Deus. E isso tem que ter um impacto na nossa vida diária. E Jesus nos chamava, o tempo todo ele chamava as pessoas e nos chama até hoje, né, para viver essa vida de transformação. O arrependimento, ele não vai trazer implicações numa vida de uma religião externa, na minha aparência, na forma como eu me visto, na forma como eu falo, mas ele vai gerar um coração transformado. Uma coisa que eu falei enquanto estava sem som aqui é que esse impacto na nossa vida é que vai realmente revelar esse fruto do arrependimento. Porque falar, gente, é muito fácil. Eu posso falar, ter uma eloquência enorme, eu posso pregar e falar tudo isso. Mas se a minha vida não reflete aquilo que eu estou falando, através do que eu vivo, do que aquela verdade impactou minha vida, não vai adiantar nada. Eu vou jogar por terra, vai cair por terra todo aquele meu discurso. A minha vida, ela tem que corroborar com as minhas palavras. E arrependimento aponta para isso. Aponta para justamente essa mudança na prática. O arrependimento verdadeiro precisa ser demonstrado na nossa vida. Não é apenas falar sobre Deus, não é apenas participar dos rituais, né? Eu vou à igreja, eu vou em todos os cultos, eu vou em todas as programações, ou ter aparência de religiosidade. Não é isso. Ele vai gerar. Por isso o que eu falei dos frutos de arrependimento. Esses frutos de arrependimento, eles são essas atitudes e essas mudanças que combinam, que se encaixam em alguém que verdadeiramente se voltou para Deus. Uma coisa que eu falei também, quando estava sem som, eu lembrei quer dizer, agora eu já não sei mais se foi na hora que eu estava lendo, acho que foi quando eu estava lendo, né? Do apóstolo Paulo. Que ele ia numa direção, ele perseguia os cristãos, ele era muito zeloso, ele tinha cuidado, ele queria proteger ali os ensinamentos da palavra de Deus, ele achava que ele estava fazendo certo. E perseguir, não, vamos acabar com isso aqui que está querendo destruir tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente conhece de Deus. E ele estava indo nessa direção até que ele teve um encontro com Cristo, e a sua vida mudou completamente. E ele deu essa guinada de 180 graus, e o que começou a acontecer? A sua vida começou a revelar esse fruto, ou esses frutos do arrependimento, gerando uma mudança, que no início até as pessoas ficaram, será que é verdade? Será que ele não está querendo mostrar que houve uma mudança de vida para poder nos apanhar, nos prender? Mas não, era algo genuíno e que foi sendo confirmado pela constância da vida dele.
Esse fruto de arrependimento, gente, ele vai gerar, sabe, o abandono do pecado, ele vai gerar uma prática de justiça, ele vai gerar esse desejo de obedecer a Deus, de estar agindo como Jesus agia, no seu falar, no seu proceder, no seu cuidado. Atos 10:38 fala que Jesus andava fazendo bem a todos. Isso vai impactar a gente. Eu vou querer estar atenta às necessidades, eu vou querer estar agindo com compaixão, com misericórdia. Isso vai apontar para a humildade, para a sinceridade, para a transformação de caráter. Isso sim é o apontar desse fruto do arrependimento. Olha lá, a Patrícia colocou aqui, o encontro foi verdadeiro. Está falando do apóstolo Paulo, né? E foi revelado através da vida dele, gera frutos até hoje, exatamente as nossas vidas. São completamente, foram e são impactadas pelos ensinamentos que ele gerou a partir dessa mudança de vida. Né? A Maria Elizabeth botou: renúncia verdadeira é a resposta sincera e confirma o seu real se o seu arrependimento é sincero. Exatamente. São esses frutos. E, gente, uma coisa que a gente precisa entender, que esse fruto do arrependimento, ele não significa salvação pelas obras. Claro que não. Né? A salvação é pela graça, mediante a fé. O fruto esses frutos do arrependimento, eles não são para a nossa salvação de maneira alguma. Mas eles vão, de novo, a salvação é pela graça, ela mediante a fé em Cristo, na obra que ele fez, na obra consumada. Mas os meus frutos de arrependimento, a minha vida transformada, vai revelar toda essa mudança de vida que está acontecendo em mim. Ela vai revelar essa minha fé genuína em Cristo, no que ele fez. Sabe, naquilo que eu criei. E Tiago fala isso: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Eu mostro que a minha vida, que aquele arrependimento que gerou lá uma mudança de vida, né, em mim, que gerou assim, eu creio nessa obra, eu preciso de um Salvador, e isso veio e mudou a minha vida. Isso vai ser revelado através do que eu faço. E, gente, você quer saber a verdade? Você quer a melhor forma de evangelizar é essa. Sabe aquela frase que é tão maravilhosa de ouvir? Gente, olha como a vida dessa pessoa mudou. É outra pessoa, e realmente é. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós, como novas criaturas, queridas, a nossa vida tem que revelar que nós verdadeiramente somos novas criaturas, passamos pelo novo nascimento. Isso mas olha, eu pensei aqui agora, isso não é para jogar peso em nós. Lilian, ai, que peso! Não é para jogar peso. Sabe por quê? Porque se eu amo a Cristo, se eu creio, se ele entrou, sabe, fez essa obra no meu coração, eu me arrependi dos meus maus caminhos, eu quero viver para Cristo, não vai ser peso. Vai ser, muito pelo contrário, um desejo de viver para ele, de viver em comunhão com ele, refletindo aquilo que ele fez, refletindo a nossa gratidão por ele ter nos arrancado do império das trevas e ter nos trazido para o reino da sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 fala sobre isso. Se a gente for fazer uma comparação aqui, gente, é como se essa questão de revelar esses frutos de arrependimento é igual uma árvore. Né? A árvore, ela não vive porque ela produz frutos. Olha aquela laranjeira, como ela está linda, ela só está viva porque ela produz frutos. Não. Ela produz frutos, ela produz, entre aspas não, nesse exemplo que eu dei, ela produz as laranjas porque ela está viva. E você e eu estamos vivos espiritualmente. Queridos, o que nós precisamos entender é que Cristo, ele não veio transformar pessoas más em pessoas boas. Eu era tão má, eu fazia um monte de coisa errada,
Eu era muito má, agora eu sou tão boazinha. Faço tudo certo. Não! Ele veio transformar pessoas mortas espiritualmente em pessoas vivas espiritualmente. E essa mudança, eu era morta, eu estava morta espiritualmente, eu estava morto espiritualmente, agora eu estou vivo. Isso tem que gerar em nós esse desejo de revelar quem Ele é. O Senhor não está preocupado com a nossa aparência religiosa. É claro, gente, que a nossa mudança de direção, sim, vai impactar até na nossa forma de nos vestirmos, na nossa forma de falar. Claro, nós vamos sendo transformados, mas é muito mais que isso. O arrependimento verdadeiro, ele transforma a vida. Quem se volta completamente, verdadeiramente para Deus, começa a revelar isso nas suas atitudes. E não é, isso aqui que é legal, gente, a gente vai caminhando aqui para terminar. E o legal que, à medida que eu vou deixando a minha vida ser transformada, a renovação da mente, à medida que isso vai acontecendo, não é um peso, eu tenho que andar correto, eu tenho que agir certo. Não, vai sendo natural, sabe por quê? Porque você já é nova criatura. E você só vai sendo transformado dia a dia, né, para se parecer cada vez mais com Cristo. Então, é uma questão de uma nova direção de vida. Não estou falando de perfeição, uma perfeição instantânea ou uma perfeição tempo. Claro que não. Nós não somos perfeitos, nós dependemos dele. Mas essa palavra, ela vem de metanoia. No grego, metanoia, eu anotei aqui, meta, mudança, noia, mente, entendimento, pensamento. Ou seja, literalmente é uma mudança de mente, é uma mudança de entendimento. Né? E essa expressão vai além de uma mudança intelectual. É muito mais que isso. Ela envolve uma transformação interior, que vai produzir uma mudança de direção e de comportamento. Então, o arrependimento bíblico, ele reconhece o pecado, ele muda a nossa maneira de pensar, ele faz a gente estar se voltando para Deus e desejar e abandonar o caminho errado. E foi isso que Jesus pregou o tempo todo. Arrependimento não é sentir culpa. Apenas sentir culpa não é emoção instantânea ou remorso por consequências. Ele é uma mudança de vida. Deixa eu só ler aqui o que algum de vocês colocou para a gente ir terminando. A Maria Elizabeth, não, isso aqui eu já falei. Aqui, a Patrícia botou, tinha medo e receio, mas acontece naturalmente, exatamente à medida que nós vamos renovando a nossa mente na palavra, por isso é tão importante, gente. É um despertar maravilhoso, exatamente isso. Nascemos para uma nova vida. A Maria Elizabeth botou, e a Elaine botou, como Deus me mudou, glória a Deus, como Deus me mudou também, Elaine. Né? A Lucinéia botou, amém, peço oração pela Andressa e sua família, Deus venha guardar, vamos orar agora no final. Então, queridos, caminhe nessa direção, nessa nova direção que Cristo já conquistou para você. O Senhor nos chama para uma transformação verdadeira de vida e um caminhar com um coração transformado. Isso, como ali a Patrícia botou, não é peso, mas é maravilhoso. E tenha certeza que se nessa sua... Desculpa, gente, eu tô meio rouca. Se nessa sua caminhada você tropeçar, porque isso vai acontecer, não desista. Segue em frente. Fala, Senhor, eu errei. Mas sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero seguir produzindo frutos de arrependimento. Isso só vai te levar, sabe a quê? A se tornar a cada dia um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, completamente dirigidos por Ele. E não há melhor coisa do que isso. Deixa falarem que deixa falar. Isso é maluquice, isso é fanatismo, deixa falar.
mas mergulhe, deseje cada vez mais esse relacionamento profundo com o Senhor. É Ele quem nos impulsiona a isso. A Carla botou aqui, Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações arrependidos, exatamente. Para que essa sensibilidade, esse coração humilde, reconhecendo que a gente precisa de um Salvador e de alguém na nossa vida. Nós não fomos criados para caminhar na independência, nós somos dependentes de Deus. E olha, não há melhor lugar de se estar. Né? A Lucy botou também, Deus me transformou, glória a Deus. A Márcia, temos que ter a mente renovada em Cristo todos os dias e para o resto da nossa vida. Elaine, está muito difícil para mim, porque sou evangélica, meu esposo é do mundo. Mas olha só, Elaine, invista no seu relacionamento com Deus. Não fale, um parênteses aqui, gente, rapidinho, que a gente tem que terminar. Não se preocupe em ficar pregando para o seu marido, não. Viva a sua vida numa intimidade com Deus, cada vez maior, e deixe que a sua vida transformada seja o maior reflexo, a maior pregação que você possa fazer para o seu marido. Tá? Qualquer coisa, se você quiser conversar, me chama no privado, entra no direct, me procura lá, pra.lilian.nobrega, a gente conversa, a gente ora junto, não tem problema não. Vamos lá. E todo mundo aqui, eu não tenho nada em mim mesma não, gente, mas a gente está aqui para caminhar juntas. Aqui a Biblioteca Nova Vida Madureira, né? Quem está representando, Pai, que Deus renove as forças para a nossa caminhada com Jesus. Exatamente. A Elaine botou, estou com uma luta, mas creio que Deus vai me ajudar. Sim, Elaine, você já é mais que vencedora, por conta de que tudo aquilo que Cristo já conquistou, todos nós, não é na nossa força, nós não somos mais que vencedores por causa do que nós estamos deixando de passar ou pelo que nós estamos passando. Você e todos nós, mais que vencedores por causa do que Cristo conquistou na cruz. E é isso que nos impulsiona. Não são as circunstâncias ou as emoções que elas querem operar em nós. Tá? Mente renovada, espírito quebrantado, é isso. Maria Elizabeth botou nos libertar do passado, verdadeiro arrependimento, nascer de novo, é isso para essa nova vida. As nossas atitudes vão revelar. Aqui outra, meu marido já teve de chamar para... Gente, não precisa chamar para a igreja não, querida, não chama não. Deixa o Senhor transformar a sua vida. E o Espírito Santo faz o resto. Sabe, busque o Senhor, queridos, é isso, não somos nós, desculpa gente, a gente já passou do tempo, mas é necessário, não somos nós que vamos convencer ninguém, não somos nós que vamos gerar arrependimento em ninguém. Romanos 2,4 fala que a bondade de Deus é que nos atrai o arrependimento, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, entrega, queridos, cada um de nós, a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Busque o Senhor, se entregue, deixa ele operar na sua vida e deixe que a sua vida seja esse instrumento para revelar o amor de Deus para aqueles que estão literalmente ao redor de nós. Só fale alguma coisa se o Espírito Santo te impulsionar. Não fale por emoção. Seja dirigido ou dirigida pelo Espírito Santo de Deus e veja o agir de Deus através da sua vida. Amém? Vamos orar então, que a gente já passou da hora. Senhor amado, muito obrigada por esse tempo aqui. Senhor, eu quero colocar aqui diante de Ti aquela família que uma irmã que pediu oração. Me fugiu o nome agora, Senhor, mas... Você sabe quem é, vai lá, guarda essa família, protege, sustenta, Senhor, repreende toda a seta do inimigo. Da mesma forma, Senhor, aqui cada um de nós, Senhor, essas irmãs e outros que colocaram, às vezes eu não sei como falar, eu não sei como revelar Cristo para as pessoas ao meu redor, para o meu marido, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós tenhamos a direção do Teu Espírito, que nós só falemos se for na hora certa, impulsionadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que a nossa vida, que os frutos de arrependimento da nossa vida revelem quem Tu és e que nós venhamos a ver pessoas ao nosso redor serem ganhas para Ti, porque a nossa vida foi transformada. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. Amém.
Amém, queridos. Ah lá, a Maria Elizabeth botou pra gente fechar. Meu marido aceitou Jesus após 30 dias de minha mudança total, pessoal. Glória a Deus. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Desculpa a gente passar um pouquinho do horário, mas a gente tem que deixar o Espírito Santo aqui falar, né? Glória a Deus abençoe vocês. Olha, amanhã é feriado, hein? Mas a gente tá aqui, 7 horas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Até amanhã.